Comecei, vocês sequestram crianças e depois torturam para tirar o sangue, para fazer um produto, porque isso foi comprovado cientificamente, pegar ciência agora. Fizeram uma experiência com ratos. O caso Lázaro revela algo muito mais sério que acontece no Brasil e é encoberto por forças não conhecidas. O Brasil amanheceu chocado com uma revelação que parece saída de um filme de terror. Mas é real. Muito real. Fotos vazadas e confirmadas por fontes policiais revelam que a cabeça do serial killer Lázaro Barbosa foi roubada do túmulo. Isso mesmo. Alguém, ou melhor, um grupo com acesso, recursos e uma motivação muito sombria, profanou o corpo de um dos criminosos mais temidos da história recente do país. E, segundo líderes religiosos e ocultistas renomados, o motivo vai além do imaginável. Magia negra. Magia com M maiúsculo, ritualística, sombria, proibida. Olha só, o Marcos aqui ele falou o seguinte: por que no candomblé tem a necessidade de escravizar um egum? Deixar um espírito de um morto preso à casa de axé? Não sei. Faz sentido essa pergunta. Olha bem, na nossa casa, nós não cultua egum. Na nossa nação não pode. Tá. Nós pode agradar o egum. Agora, tem casas que assenta o egum. Agora sim, cada uma pessoa faz pelo um significado. Então assim, eu não posso falar pela casa dos outros. Por que você assentou um egum? O que é o egum? É o espírito de quem morreu. Ah, tá. Um desencarnado. Um desencarnado. É alguém pegar o espírito da irmã Dulce e assentar na sua casa. Dá ruim isso, hein? Então tem gente que faz isso. E tem gente que só cultua, só agrada. Mas o que seria isso de escravizar um egum? Usar aquele espírito para fazer coisas. A favor, né? Usar como um servo. Usar como um servo. Tem gente que faz isso. Tem casas que faz. Cara, mas também tem gente que assenta um egum para ter paz na casa. Viu? Porque o egum, ele vai ser do jeito que você... ele vai te favorecer do jeito que você trata ele. E outra coisa, quando vai se assentar um egum, você tem que saber quem você vai assentar. Não adianta, não vai resolver nada você assentar o egum da irmã Dulce para poder fazer mal para alguém. O egum que você assenta é de acordo com a índole daquele egum e o que você quer. Vocês viram aí, vocês sabem que arrancaram a cabeça do Lázaro e levou, né? A gente nem sabe disso, na verdade. Não tem o Lázaro de lá de Brasília? Essa história ficou famosa, hein? Mas vocês procuram na internet. Sumiu a cabeça dele? Sumiu a cabeça dele, levaram. O coveiro, quando foi lá ver, o túmulo estava aberto e o corpo sem a cabeça. E até hoje não acharam ainda. Nossa. Pode ser que alguém levou essa cabeça para algum trabalho macabro, pode ser. Provável, né? Porque existe isso. A denúncia é clara. A cabeça de Lázaro teria sido roubada para fins ocultistas, com o objetivo de escravizar o espírito do assassino. Essa prática, segundo os especialistas, não é lenda urbana, tampouco teoria conspiratória de internet. É real, antiga e muito mais comum do que se imagina. Com a cabeça em mãos, ocultistas treinados podem realizar rituais para obrigar o espírito de um criminoso a executar serviços sujos no plano espiritual, como separar casais, induzir pessoas ao uso de drogas, provocar surtos de loucura, manipular mentes e até instigar crimes hediondos em série. Sim, isso existe. E o caso Lázaro foi apenas a superfície. Um reflexo grotesco de um submundo que opera em silêncio, à sombra das leis e longe dos olhos da população. A verdade? Túmulos são violados com frequência no Brasil e no mundo. Não apenas de criminosos, mas de pessoas comuns, de crianças, de inocentes. Ossos, crânios e restos mortais são alvos valiosos para quem atua nas trevas. O que já parecia bizarro mergulha agora em águas ainda mais sombrias. Dados de organizações internacionais revelam um cenário apocalíptico.
mais de 120 mil crianças desaparecem anualmente em diversos países, incluindo o Brasil. Seus corpos são vendidos por partes, órgãos para transplantes ilegais, membros e partes específicas para rituais, e os corpos vazios, quando não descartados, são usados em cerimônias de bruxaria. Acredite, até universidades estão envolvidas nesse mercado negro, realizando pesquisas secretas com restos humanos de origem duvidosa. Quem paga mais, leva. Leva tudo. Entre os anos de 2023 e 2024, 2 nomes conhecidos nas redes sociais: Vic Vanilha, ocultista renomado, e o falecido Daniel Mastral, conhecidos nas redes sociais, ex-ocultista convertido e respeitado por seu trabalho de denúncia, vieram a público com informações chocantes sobre esse submundo. Mas a resposta não foi aplauso. Foi perseguição. Um deles foi morto. O outro fugiu do Brasil para preservar sua vida e sua liberdade. Então fiquei fascinado. E de repente aí começaram a falar, mudaram um pouco a vertente, começaram a falar que às vezes algumas entidades se alimentam de energia vital humana. Né? E como a sua energia vital, né, ela é liberada quando você deixa de existir, né? E começaram a falar sobre que os astecas faziam sacrifícios rituais, que isso era muito comum, né? E faziam, claro, uma analogia profana com Deus. Olha, no Antigo Testamento, Deus mandava matar uma cidade inteira, homem, mulher, criança, todo mundo. Quer dizer, por que matar mulher e criança, né? Porque não só os homens. Mas entendendo hoje, era um ato de misericórdia de Deus. Você destrói os homens e a força de defesa da cidade. As mulheres iam ser estupradas, as crianças iam ser escravizadas. Então, um ato de misericórdia, leva todo mundo, né? Então, hoje eu vejo outro prisma. E tem que entender o contexto histórico de cada momento. Senão você pega a Bíblia e cria uma barafunda, né? Então, eles começaram a passar essa ideia. Deus mandava matar tanta gente, né? O que é uma vida, né? Uma vida. Né? Mas aí começaram a mudar essa vertente, aí começaram a falar algo de... tem até um vídeo no meu canal do YouTube, eu falo sobre adrenocromo. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Então, adrenocromo. Até aquele desenho Monstros S.A. já falava sobre a criança gritava e enchia um tubinho de sangue, né? E esse foi um dos pretextos até, quando eu falei, muita gente não acreditou, achou que era meio utopia, né? Mas um dos pretextos da Rússia atacar a Ucrânia foi, o Putin disse, que crianças russas estavam sendo sequestradas para a Ucrânia, para produzir adrenocromo, né, e ia ser mandado para os Estados Unidos. E, inclusive, saiu notícia, isso é fato, tem notícia, pode dar o Google, você acha, ele descobriu um laboratório de adrenocromo com 50 crianças em estado de coma induzido, porque manter criança quieta é difícil, né? Então, coma induzido, aí você desperta e tem todo um processo, porque a adreno, porque você coloca num estado de terror muito grande, né, no momento de, eu não vou descrever as metodologias, né, então eu ouvi os métodos, né, eu nunca quis ver, né, eu falei, eu não suporto isso, eu não consigo maltratar um bicho, eu adoro os animais, ver uma criança, né. Aí o adrenocromo, ele é o quê? Ele é adrenalina que a criança teoricamente sofre. No ápice do terror é tirado, mas tem que ser sangue tipo O, né, que é universal, né, porque você não pode, você aplica, realmente você rejuvenesce, aumenta o sistema imunológico. Não, peraí. Funciona. O bicho agora minha cabeça foi pro caralho. Né, foi feito experimento com ratos. Nunca vão falar para você que teve experimentos humanos, óbvio, isso não vai sair notícia nenhuma, né, mesmo porque ninguém vai se expor a isso, né, seria crime, né. Então eu ouvia falar que eles faziam isso e o Putin usou esse pretexto e destruiu o laboratório. Então, o principal consumidor é Hollywood. Você vê que tem gente que parece todo formol, né, não envelhece, né. Então, aumenta a sua longevidade, melhora a sua capacidade intelectual, cognitiva, tudo. Isso daí vem da adrenalina de criança? A do sangue, né? Carregado com muita adrenalina. Mas assim, não sai. E tem uma faixa etária específica para isso também. Eu preciso te fazer uma pergunta. Porque assim, obviamente a gente vai saber como é que foi, por que ele saiu. Obviamente já estamos chegando à conclusão. Sim, ele saiu porque já está indo para um caminho meio pesado. Mas eu quero entender, porque agora a gente vai entrar numa coisa mais cotidiana, assim. Eu tava vendo aquela coisa do Jeffrey Epstein, da ilha do Jeffrey, não sei se você chegou a ver isso daí? Sim. Que é um produtor, né, sei lá o que ele é, um diretor, um RP, sei lá, dos Estados Unidos, que ele tinha uma ilha não posso falar o termo aqui, senão o YouTube vai cortar. Sim. Mas onde as pessoas usavam crianças para fazer, digamos, coisas erradas.
Ok? Sim. Entendemos. E outras coisas mais, né? Isso tem a ver com isso daí? Também. Existe inclusive, eu já vi vários podcasts que delegados falaram sobre isso. O número de desaparecimento de crianças é altíssimo, muito alto, né? E eles têm um grupo específico, né, que eles vão atrás, né? E eu sempre oriento, até meus filhos, as pessoas, né, não caia. Ele sempre foi uma mulher, né? Deixa eu ver seus olhos, como é bonito. Chega perto de carro, deixa eu ver você. Ó, tem um doce aqui, né? Você gosta de chocolate, né? E a criança chega, inocente, chega, está saindo da escola, por exemplo, né? E é muito rápido, né? Hoje você não acha mais em farmácia isso, mas antes amoníaco você comprava, hidroxidamônio, né? Então você põe, a pessoa paga na hora. E muito disso era para fazer ritual. Sim, tirar o adrenocromo. Ficou bom o assunto, ficou pesado, né? Então isso existe Legal. até nos dias de hoje, continua existindo, e agora está sendo aperfeiçoaram mais ainda a tecnologia, né? Isso fazia parte dos rituais que você olhou e falou, não tá legal para mim. Eu comecei, vocês sequestram crianças e depois torturam para tirar o sangue, para fazer um produto, porque isso foi comprovado, cientificamente, pegar ciência agora, fizeram uma experiência com ratos. Ver como funciona. Pegaram ratinhos velhinhos, doentes, e injetaram sangue de rato novo no rato velho. Isso você acha no YouTube, né? No YouTube, no Google e tal, né? E o gato velho rejuvenesceu, e a doença que ele tinha, ele foi curado. Então, isso funcionou no rato, né? Funciona no rato. Então, em tese, poderia funcionar em um ser humano, né? Então, eles produzem isso, vendem no mercado paralelo, né? E uma fortuna um negócio desse. Tudo né? isso é vendido em mercado paralelo. Não Claro, tem assim que você vai tomar cogumelo do sol, na verdade é uma criança, não. Não. Vai E que depois, compra. claro, né? Essa criança nunca mais vai ser encontrada. Entendi. Essas informações que você tem, só para deixar claro que muita gente pode estar falando, você tá dando voz para maluco. Essas coisas que a galera enche o saco aqui, eu preciso dar digamos, uma... Não, mas é só pesquisar na internet, entendeu? Tudo que eu tô falando tem Tudo fato. que você tá falando, a galera pode encontrar aí. Eu tô falando só coisa pública, né? Tá certo aí. Né? Porque a galera fica assim, às vezes daí é loucura de um, a loucura do outro tal. Às vezes a seita fala um negócio que você fala, não entendi de um jeito, entendi de outro jeito. Você tá me falando um negócio muito preocupante, me parece. Sim. Porque, tá. E aí você começou a olhar pra isso. Eu vou chegar em questões mais mundanas, mas aí você começou a olhar pra isso e falou, não tá legal pra mim não. Achei estranho já, vocês fazem isso, né? E eles não davam muito valor, porque eles se colocam, tipo Hitler, né? Eles são uma raça pura, na verdade é uma linhagem profana. Então Jesus ele vem de uma linhagem também, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. E então eles pegaram a linhagem de Caim matou Abel, primeiro pecado do mundo, primeiro assassinato, o irmão mata o outro, e aí Caim teve filhos e filhas. E a Bíblia fala em Gênesis 6 que anjos, né, caídos, demônios, né, tiveram relações sexuais com as mulheres, isso está na Bíblia, né, e nasceram gigantes, né, homens de grande estatura, mas muito inteligentes também, muita gente. Depois Deus manda o dilúvio e tal, mas eles continuaram existindo, pós-dilúvio, porque continuaram fazendo os mesmos rituais, né? Então tem até um nome dessa entidade e tal, mas não vem ao caso isso aí. Então, enfim, eles acreditam que eles vêm dessa linhagem. Hoje não mais em estatura, como se eles aperfeiçoassem essa engenharia genética. Então, se você tem essa linhagem chamada Néfilins, desses seres híbridos, que é uma geração profana, né, o seu código genético foi modificado, então você faz parte da família, né? É sempre assim. Quem revela a verdade vira alvo. E o que dizem os números oficiais? Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, em 2022 foram registrados 2.169 desaparecimentos de crianças no Brasil, 6 por dia. Desse total, apenas 1.237 foram encontradas. Onde estão as outras? Para onde foram? Quantas dessas crianças desapareceram em regiões onde há denúncias de atividades ocultistas ou tráfico humano? Esses dados já são assustadores, mas especialistas denunciam. Esses números são apenas a ponta do iceberg. A Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, estima que cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, CFM, confirma a gravidade do problema. E o mais alarmante, a maioria dos casos jamais chega ao conhecimento do grande público por conta da subnotificação. Falta um sistema nacional unificado.
Falta interesse. Falta coragem para olhar para o abismo. O que está acontecendo no Brasil é muito mais sério do que se imagina. O caso Lázaro é um alerta. Um sinal de que práticas milenares e rituais sombrios estão sendo realizados debaixo do nosso nariz. Enquanto a grande mídia se cala, as autoridades fazem vista grossa e o povo dorme em berço esplêndido. Estamos diante de uma rede silenciosa, bem organizada, com poder, influência e acesso, que opera nas sombras e manipula tanto o físico quanto o espiritual. Estamos falando de necromancia, tráfico de partes humanas, manipulação espiritual, escravidão pós-morte, desaparecimento de crianças, transplantes ilegais, seitas infiltradas em instituições públicas e o silêncio absoluto dos grandes veículos de informação. Sim, há uma guerra silenciosa acontecendo, e estamos perdendo porque não vemos. E a pergunta que fica é: quantos outros Lázaros estão sendo usados nesse exato momento? Quantas cabeças já foram arrancadas? Quantos corpos foram mutilados? Quantos túmulos violados? E mais, quantas dessas ações resultaram em surtos coletivos, tragédias inexplicáveis ou comportamentos anômalos em massa? Será que tudo isso é coincidência? Ou será que estamos dormindo enquanto uma nova forma de escravidão espiritual se instala no país? A resposta talvez já esteja entre nós, oculta nas entrelinhas do noticiário, nas histórias abafadas, nos arquivos trancados, nos desaparecimentos sem solução, nas vítimas que nunca voltam. O caso Lázaro não foi o fim, foi o começo. O começo da revelação de algo tão antigo quanto a própria humanidade. O uso do mal para controlar os vivos através dos mortos. Agora resta saber: quem está por trás disso? Quem lucra com isso? E até quando o silêncio vai proteger os culpados?